Paz e graça, meus queridos irmãos. Hoje eu queria trazer um vídeo para o canal que fala sobre Tamar, Aminon e Tamar. Eu acho que vocês já devem ter lido o que aconteceu na vida de Tamar, que foi o abuso sexual que ela passou, aonde Davi, ele se opôs ali a não julgar o caso de Tamar. E antes de começar a falar sobre esse assunto, eu queria falar para vocês do porquê que eu trouxe esse assunto. Hoje isso é um testemunho da minha vida, né? Eu passei por um abuso sexual na minha infância, mais ou menos quando eu tinha uns, acho que 8 para 9 anos de idade, aonde eu sofri um abuso sexual de um homem que se dizia ser amigo da família, se dizia querer ajudar, né? E aconteceu aquilo comigo. E por muito tempo da minha vida eu escondi esse abuso, peguei esse abuso, coloquei em uma gaveta, não falava com ninguém sobre o assunto. E quando eu comecei a ler a Bíblia, assim que eu me converti, eu li essas passagens várias vezes, mas eu nunca tinha entendido o porquê que Davi não julgou o caso da filha como rei e não lidou com a situação sendo pai. E eu passei uns 5 dias atrás estudando essa palavra todos os dias. E eu vim aqui falar um pouco do que o Senhor me deu, né, em relação a esse caso. Em relação ao meu caso, eu estou curada, graças ao Senhor. O Senhor, ele me curou das coisas que eu passei, das tristezas, né, que eu passei, que o abuso trouxe para minha vida, porque o abuso, ele trouxe uma rejeição, ele trouxe um abandono. O abuso, ele tirou a pureza que eu tinha, porque eu fui abusada sexualmente muito nova. Então eu começava a olhar para as pessoas não como uma forma pura, como uma criança, mas eu começava a olhar de uma forma sexualizada. Então o abuso ele abriu portas na minha vida para muitas coisas. E fora a rejeição, né, que eu passei na minha família por conta do ocorrido, eles não souberam lidar com o caso. Mas antes de eu contar um pouco da minha história, eu vou ler aqui o que fala no livro de 2 Samuel 13. É um capítulo muito grande, ele vai até o 37, então eu vou tentar explicar ele por partes. Aí, aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 13, a palavra diz assim: Passando algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. A gente sabe que isso é pecado, relacionamento entre irmãos. Aí, quando a gente for ler lá o Deuteronômio, que eu até coloquei aqui, quando a gente lê Deuteronômio, a gente sabe que isso é pecado. O Senhor deu ordens ali, deu leis para aquelas pessoas. E Aminon, ele já estava em si com aquele desejo no coração dele, contra a sua própria irmã. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Aminon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Semeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto, e ele disse a Aminon: Por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Aminon disse: Estou apaixonado por Tamar, minha irmã, irmã de Absalão, meu irmão, por parte de pai. Jonadab respondeu: Deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: Por favor, permita-me que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer. Que ela prepare comida diante de mim para que eu coma de sua mão. E assim Aminon deitou-se e fingiu-se que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: Por favor, permita que a minha irmã Tamar venha preparar 2 bolos diante de mim para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: Por favor, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algumas comidas para ele. Tamar foi à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e o amassou, fez bolos diante dele e os assou. Aqui é interessante dizer que Aminon ele estava com uma paixão doentia pela sua irmã. E como eu citei, isso é pecado diante do Senhor. Outro ponto interessante. Davi, ele não viu a aparência do filho. Como é que um pai que
tem uma convivência com o filho durante anos, não observou que Aminon estava ali realmente emagrecendo pelo fato da paixão doentia pela sua irmã. E o próprio pai coloca a própria filha naquele laço. Aí, continuação aqui no 19. Não, eu vou passar. No 10. Aminon disse a Tamar: traga comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e levou a Aminon, seu irmão, no quarto. Quando ela ofereceu os bolos para que ele comesse, Aminon agarrou ela e disse: venha deitar-se comigo, minha irmã. Porém, ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faz essa loucura. Porque aonde eu iria com minha vergonha, e você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei, e ele não impedirá que eu case com você. Mas Aminon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-se e teve relação com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão. E daqui eu vou continuar as coisas que o Senhor me deu, porque esse capítulo é muito grande e eu vou falar por partes. O primeiro ponto que eu coloquei aqui em relação a esse caso foi isso. Aminon estava totalmente na carne. O desejo de Aminon era totalmente carnal e pecaminoso. O desejo oprimia ao ponto de não querer comer, não querer se alimentar, e o influenciava a fazer as coisas ruins. Então, toda vez que você estiver tendo um desejo por alguém que é errado diante do Senhor, que é contra os princípios do Senhor, contra a palavra do Senhor, mas a carne ela começa a te oprimir, ela começa a querer te tentar, porque era isso que acontecia com Aminon. A carne dele oprimia ele de uma forma que ele entendesse que ele precisava satisfazer para poder parar. E aqui a gente percebe que depois que ele teve o ato com Tamar, ele sentiu nojo dela, aversão, nojo, repudiou ela. Então a carne, o pecado, ele faz isso, ele traz aquela tentação, ele começa a te oprimir de uma certa forma para que tu ceda aquele desejo. Esse desejo já estava no coração dele. E ele queria o que ele não poderia ter, que era ter a sua irmã. Outro pecado gravíssimo. Na fala de 2 Samuel 12, 13, ela tentou ganhar tempo, porque aqui algumas pessoas, alguns estudiosos, eles começam a dizer que Tamar, ela tentou ali jogar o jogo de Aminon, no sentido, não, meu pai vai te dar como esposa. Gente, eu acho que isso não é possível. Porque o Senhor já tinha decretado leis lá em Deuteronômio que irmãos não podiam casar com irmãos, que isso era totalmente grave, pai não poderia casar com filha, sogro com nora. O Senhor já tinha determinado essas leis. E o Senhor não ia diminuir a lei dele para, como é que eu posso até dizer? Para que a lei do homem fosse maior que a lei dele. Então, alguns estudiosos, eles começam a falar que ela estava jogando o jogo dele, que talvez Davi concederia a mão dela para Aminon. Eu acho que isso não era possível. O que eu entendi aqui, pelo que eu já passei também, é que ela tentou ganhar tempo no sentido de: não, Aminon, meu pai vai te dar como esposa, não faz isso. Tentar alimentar um pouco a loucura que ele estava tendo. Parece até meio estranho, mas nessas horas, muitas mulheres e até homens que foram abusados, eles têm essa reação de tentar agradar o abusador, o agressor, oh meu Deus, tende a agradar a pessoa que praticou o abuso para ganhar tempo. Tamar ficou isolada e Absalão, seu irmão, a trancou em casa. Eu coloquei isso porque algumas pessoas também falaram que Absalão trancou Tamar. Eu até achava que sim, mas depois, olhando a vida de Absalão, eu sei que ele fez isso para cuidar da irmã, porque Davi ele se opôs a julgar o caso. Aí eu coloquei assim, calou a vítima. Ou seja, ele não calou a vítima, ele tentou resolver as coisas do jeito dele, porque Davi ele não se opôs a julgar o caso. Absalão, seu irmão, queria lidar com as coisas do seu jeito. O rei Davi se opôs a falar.
a Bíblia diz que ele ficou irado. Ou seja, bem que a palavra fala, né? Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Eu estava estudando também sobre esse assunto e teve algumas pregações que eu ouvi que eu até concordo. Sabe aquele pai, aquela pessoa que vê que o filho fez algo de errado, entendeu que o filho fez algo de errado, mas só ficou chateado, só ficou zangado, mas também não fez nada? Simplesmente se calou? Foi exatamente o que Davi fez. Davi, ele realmente ele ficou furioso, mas se calou, porque eram dois filhos. E no meu ver, Davi, ele não soube lidar com essa situação. E é bom a gente lembrar que antes disso, ocorreu o caso dele com Betseba. Então eu acredito que Davi ainda estava emocionalmente abalado com o que aconteceu com Betseba, fora os acontecimentos com o filho que veio a falecer, os comentários no reino, dentro de sua própria casa. Então eu acredito que Davi estava emocionalmente abalado. Mas ele ficou furioso e também não fez nada para defender a sua própria filha do seu filho, aonde o próprio colocou ela na casa de Aminon. E o próprio não enxergou que o filho estava magro, que o filho estava doente. Ou seja, eu entendo que naquele relacionamento ali de ambos, né? Tanto de Davi com Aminon, de Davi com Absalão, de Davi com Tamar, faltou conversa. Davi, no meu ver, ele foi um bom rei, mas ele foi um péssimo pai. Eu acredito que Davi era aquele pai que não tinha muita conversa, mas dava muitos presentes. Até porque ele também era um guerreiro. Ele não tinha, eu vejo, pelo que eu estudo, ele não tinha muito tempo de estar em casa com os filhos, até porque isso era a função das mães. Era a função ali das concubinas, das servas, dar atenção para os filhos. Então eu acredito que faltou assim conversa no relacionamento de pai e filho em relação a Davi. Existia dentro dele, existia o irmão achando que estava ajudando, o calou. Eu entendo que pelo fato de Davi não ter tomado a iniciativa, Absalão foi lá e fez o que era certo. E quando a gente vai ver mais pra frente, nos próximos capítulos, no 15, 14, 15, 16, 17, Absalão ele tenta roubar o trono de Davi, usurpar ali. E eu perguntei assim, Senhor, mas por que Absalão fez isso? E eu comecei a ver. Foi pelo ódio que estava dentro de Absalão, pelo fato de Davi não ter julgado a causa da sua irmã. O fato de Davi ter se calado. Porque, para mim, Davi ele se calou em relação ao caso. Ele não julgou Aminon e ele também não cuidou de Davi. A Bíblia não diz que ele simplesmente deixou Tamar lá. Mas a Bíblia só relata que ele ficou furioso, mas ele também não fez nada. Não julgou o caso de Aminon. Para mim, ele se opôs realmente em relação a esse caso. Matou o irmão e vingou a sua irmã. Mas Tamar ela já estava desolada, né? Já tinha acontecido o ocorrido. Pelo fato também do próprio pai não ter julgado a causa como rei e ter dado atenção para ela como pai. Fazer a vítima acreditar que está tudo bem porque o irmão mentiu. Mas aqui em cima a gente vai ver que Aminon, Absalão, ele fala para Tamar, minha irmã, não fique assim, porque ele é seu irmão. E eu entendo que ali, Absalão, ele tentou ganhar a mente de Tamar, no sentido, minha irmã, fique em paz. Mas dentro dele, ele falava, como a própria palavra fala, Absalão não falou nem bem nem mal a Aminon, porque ele desejava se vingar dele. E foi isso que ele fez. Ele tentou se vingar, ele começou a criar esse desejo, esse ódio dentro dele por Aminon. E a palavra diz que Absalão, ele chega perguntando para Tamar, quem foi que te fez isso? Foi Aminon, seu irmão? Ou seja, Absalão, ele já desconfiava, algo que Davi, acho que pela cabeça de Davi nunca nem passou pela mente dele. Então, o próprio irmão já desconfiava que o outro irmão tinha interesse sexualizado na outra irmã. E o pai, que era o pai, não percebeu isso. Então, fazer a vítima acreditar que tá tudo bem. E por que eu coloquei isso? Porque quando eu passei pelo ocorrido do abuso, a primeira coisa que eles fizeram foi... eu não vou comunicar tal pessoa, que era um parentesco meu, que já
hoje já é falecido, porque essa pessoa pode ir lá, matar fulano, brigar com fulano, e ele pode ir preso. E por que eu coloquei isso? Porque em relação a mim, eles me pegaram, me deram um banho e me deixaram no canto. Então eu cresci achando que a minha vida para todo mundo e para eles não importavam. Porque no meu ver, eles se preocuparam mais com meu tio de ser preso do que comigo. E naquele momento eu acredito que a pessoa que precisava muito mais de atenção era eu, não era meu tio. Se meu tio fosse lá brigar ou matasse o homem, até poderia ser, ele precisava de atenção, ele precisava de alguém com sabedoria. Mas eu precisava muito mais de atenção do que ele. Então eles vieram com isso para cima de mim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Só que não vai ficar tudo bem, não é assim que a gente lida com o caso de alguém que foi abusado sexualmente. Calando a pessoa, vai ficar tudo bem, já tu esquece. Não é desse jeito que a gente lida com essas coisas. A minha dor não importa. Sabendo que o seu irmão arquitetou tudo, aquilo que não poderia fazer nada. Ou seja, no meu ver, como a própria palavra lá testifica isso, Aminon, ele já tinha esse desejo no coração dele. Ele só precisava de um empurrãozinho, e Jonadab deu esse empurrãozinho para ele. E o que o Senhor ele me deu em relação às amizades foi que tipo de amizades a gente está tendo. Porque o pecado, ele tá na porta. O pecado ele está na porta, ele só está batendo para a gente. Mas será que as pessoas que estão ao nosso derredor nos dão conselhos bons? Porque eu sei que as tentações, ela vem. Eu sei que o inimigo, ele vem com as tentações, porque nós somos fracos. Ainda assim, nós somos fracos. Mas será que quando a tentação vier, de quem será que a gente está escutando o conselho? Será que é de um amigo cheio do Espírito Santo? Ou será que é de um amigo cheio da perversidade de Satanás? Porque Jonadab era praticamente isso, né? A palavra diz que ele era esperto. Em outras traduções, diz que ele poderia ser astuto. Então, quem é astuto que a gente conhece era Satanás, quando relata a situação da serpente lá no Éden. Então, de quem será que a gente está escutando conselhos quando estamos tristes? Porque Jonadab, naquela situação, ele poderia ter revestido, não, ela é tua irmã, não se faz isso em Israel, isso é pecado diante do Senhor. Isso é uma loucura, cara. Tu vai acabar com a tua vida, tu vai destruir a tua vida. E tu não pode fazer isso com a tua irmã, tu vai destruir a vida dela, ela não vai casar mais, ela não vai ter mais um relacionamento. E a gente sabe que voltando para a época passada, os sonhos das mulheres antes era casar, ter um bom relacionamento, dar filhos, até porque ela era uma princesa. Então, era mais ou menos um conselho desse que Jonadab deveria dar. Não, olha, aos olhos do Senhor isso é pecado, tu vai destruir a tua vida. E várias outras coisas assim. Mas Jonadab não. Pelo contrário, né? Ele arquitetou, né? Ali já tinha ali arquitetado na mente o que ele poderia falar. Ó, vai, se deita, finge que tá doente, manda chamar teu pai e faz isso, isso e isso. E Aminon, já cheio da perversidade, fraco na carne no sentido da tentação, que a tentação já estava tomando de conta dele, e isso é até para nós hoje como exemplo. Quando a tentação está tomando de conta da gente, não é que a gente tem que fingir estar doente igual Aminon, mas colocar o nosso joelho no chão e orar. E não deixar com que a tentação ela tome de conta do nosso ser. E ainda mais buscar conselhos em pessoas que são vazias do Espírito Santo, que não têm uma comunhão com o Senhor, porque a pior coisa é a gente buscar conselho do ímpio. E era o que era o que Jonadab era. Para mim, era uma pessoa que era ímpia, não seguia os conselhos do Senhor, não tinha uma vida com o Senhor. E aí é isso que o Senhor fala em relação às amizades. Ai, mais uma coisa. Quando eu estava escrevendo isso aqui, o Senhor me deu algo muito sério. Homens que te procuram só para sexo não querem nada com você, apenas satisfazer a sua carne. E quando eu li isso aqui, o Senhor ele me deu esse trecho, porque Aminon, a gente vê que o desejo dele era tão doentio, era uma coisa tão louca, que depois que ele teve o ato ali com Tamar, ele desprezou ela. Ele sentiu nojo dela. Em vez dele sentir nojo dele, ele sentiu nojo da mulher. E muitas vezes, homem
com essas características de Aminon chegam perto de nós, falando tantas coisas, que é apaixonado, que ama. A palavra mesmo diz que Aminon era apaixonado. Mas quando chega bem aqui no versículo 11, ele despreza Tamar. Então aquilo nunca foi amor, aquilo era doença, aquilo era satisfação da própria carne dele. Então toda vez, meninas, eu espero que esse vídeo chegue para adolescentes. Que o homem chegar perto de vocês com papinho de que amam vocês, de que não come, de que tá sofrendo, de que tá entrando em depressão, e isso e aquilo, mas rodou, a conversa deles é só sobre sexo. Fuja desses tipos de homem. E eu não falo só dos do mundo, não, eu falo de dentro da igreja, porque a gente pensa que dentro da igreja não tem homens assim. Mas tem homens muito piores, como eu estava até falando. Senhor, esses filhos de Davi aqui, nenhum era convertido. Era filho de um rei, do homem segundo o coração do Senhor, mas a maioria dos filhos de Davi não eram convertidos. E eu entendo que a maioria desses acontecimentos foram pela brecha que Davi abriu, pelo pecado com Batseba. Daqui a pouco eu vou até falar sobre isso. Mas nenhum deles queriam se converter ao Senhor. Nenhum deles, Aminon, nem se arrependeu pelo que ele fez com Tamar. A Bíblia nem relata que ele se arrependeu. Então, nenhum dos filhos de Davi eram convertidos. Então, toda vez, meninas, eu espero que esse vídeo aqui, ele possa cair para adolescentes, que um homem vier falar com vocês, dizer que está sofrendo, que está muito mal e que precisa da ajuda de vocês e que querem muito ver vocês, mas a conversa deles é só sobre sexo, fuja desses homens. Porque esses homens, eles não querem nada com vocês, apenas usar o corpo de vocês, usar a pureza de vocês e, de certa forma, até destruir. Porque Tamar, a palavra fala que Absalão levou ela para a casa dele. Vai saber como terminou os dias de Tamar. Escondida dentro de casa, pela vergonha do que aconteceu, depressiva. Até então, quando acontece o caso, ela rasga as roupas, tira as roupas de virgem, que as virgens, né, usavam, e coloca cinza sobre a cabeça e sai clamando, gritando, desesperada pelo que aconteceu com ela. Então, se vocês amam a vida de vocês, se vocês amam o Senhor em primeiro lugar, se afastem desses homens, que a conversa deles só é em torno de sexo, de sexo, de sexo, de sexo, porque eles só querem satisfazer a sua própria carne. Apenas isso. Aminon queria satisfazer a sua carne com a perversidade, tomar para si a sua irmã. Homem com desejos doentio, como esses, manipulador e fingido, porque Aminon, ele era fingido, até então ele fingiu uma situação para o pai, para que o pai mandasse a própria irmã para aquela cova dos leões. Aí depois de 2 anos, esse caso ele volta à tona, que foi quando Absalão tosquiava as ovelhas, e foi lá onde Davi perguntou, pai, né, meu rei, não quer participar, eu vou tosquiar as ovelhas e tal, e Davi disse que não, porque seria um peso para eles, e até como outros pastores que eu estava assistindo, estava falando, né, como é que um pai vai ser um peso para um filho que é rico, para um filho que tem dinheiro, ou seja, como é que o meu pai vai ser um peso para mim, que tenho dinheiro, que posso estar bancando a festa, eles vão ter comida, vão ter uma recepção ótima. Ou seja, Davi, ele não queria, ele era um bom pai, entre aspas, no sentido de dar coisas para os filhos, mas a atenção necessária para os filhos, ele não era bom em isso. Ele não, e até então ele nem prestou atenção. Aí Absalão vem, então deixa que seu servo, Aminon, meu irmão, vá também. E ali Davi até, não, Aminon, o que tu quer com Aminon e tal. Mas depois ele não ligou. Ou seja, ele não se atentou mais uma vez que o outro filho queria matá-lo na festa, né, que ele ia dar. Então isso só diz o quanto Davi ele era desatento em relação à comunicação com os filhos. É importante ficar com a vítima depois do ocorrido e não abandonar. Por que eu coloquei isso? Porque a palavra diz que Davi, ele só ficou furioso, mas também diz que ele não fez nada. E eu perguntei várias vezes para o Senhor durante esses 5 dias, eu falei, Senhor, mas por que que Davi ele não julgou a causa?
Por que que Davi não julgou a causa? Davi era rei, Davi era pai, ele poderia ter julgado a causa, ele poderia ter julgado a causa de alguma forma, ele tinha vários conselheiros. E eu fiquei perguntando isso para o Senhor. E aí o Senhor falava de uma coisa muito interessante, né? De uma condenação interior, pelo fato do que aconteceu com ele e Betseba. Davi, ele estava na janela do seu palácio, ali no terraço, olhou uma mulher que não era dele tomando banho, foi lá e mandou, como a palavra diz, mandou pegar a mulher. Tomou a mulher, que não era dele, e levou para o seu quarto. Teve o ato com ela e depois a desprezou. Deixou ela. E a mesma coisa aconteceu com Tamar, com Aminon e Tamar. Entre aspas, né? A diferença é que ali eram irmãos. Aminon arquitetou tudo aquilo, possuiu a sua irmã à força, depois desprezou. E eu perguntei, Senhor, mas por que que Davi ele não julgou esse caso? Existia uma condenação interior dentro de Davi. Ele não se achava digno. E eu entendo que pelo fato dele próprio ter colocado a filha naquela situação, aí mesmo que ele não tinha estrutura para julgar o caso. E foi como eu falei aqui, não é bom deixar a vítima só, mesmo que tu fosse a ponte para aquilo que tivesse acontecido. Porque, querendo ou não, Davi, ele foi meio que a ponte. Tamar só foi lá porque Davi deixou ela ir lá, porque Davi mandou ela ir lá. Mas ele, como pai, não deveria ter se afastado da filha, deveria ter se aproximado dela. Minha filha, eu sei que talvez você não quer me ver, porque eu que te coloquei nessa situação, mas eu tô aqui. Eu vou ficar aqui. E olha só, passou-se 2 anos, foi quando Absalão matou Aminon. Então Davi poderia ter ficado também esses 2 anos atrás de Tamar, insistindo, porque a Bíblia não relata como ficou o relacionamento deles dois, né, entre pai e filha. A Bíblia não relata isso, mas ele poderia ter insistido em sua filha. E eu acredito que ele não fez isso. Aí, eu já falei aqui, né, Abinadab era astuto em relação às amizades, de quem a gente está escutando conselhos. Algumas pessoas falam que ela encontrou refúgio na casa de Absalão. E eu acredito que sim, porque se você tem um pai, é rei, é meu pai, não julgou uma causa que era para ele ter julgado, o irmão foi lá e falou, não, minha irmã, tu vai ficar lá em casa. Não pense de Aminon em bem nem em mal. Guarde isso, não fique angustiada porque ele é seu irmão. Eu vou te deixar lá na minha casa, eu vou cuidar de você. E a gente vê que nos próximos capítulos, quando Aminon ele tem uma filha, ele coloca o nome de Tamar, querendo mostrar para Davi que ele cuida da filha dele, que ele ama a filha dele, que ele vai cuidar da filha dele. Ou seja, mais uma vez dá a entender que eles não tinham um relacionamento bom de pai e filha, e que Davi, ele se opôs a julgar o caso, e que Davi, ele foi omisso em relação a esse caso. E aí eu coloquei uma coisa aqui interessante. Depois que Absalão mata Aminon, ele foge para a cidade lá do seu avô. E Davi começa a perseguir o próprio filho. E eu falei assim, Senhor, por que que Davi começa a perseguir Absalão para querer julgar o caso, matar, mas ele não teve essa coragem para julgar Aminon em relação ao caso de Tamar? Será que ele não amava Tamar? Será que ele amava somente os filhos homens? Por quê? Será que na cabeça de Davi, Aminon herdaria o trono? Várias perguntas. Mas, realmente, eu acho que talvez na cabeça de Davi, Aminon poderia herdar o trono. E jamais, gente, o Senhor ia dar um trono para um homem, um menino, né, um moleque, que fez isso com a própria irmã. E nem para Absalão, que estava cheio de ódio, como eu até coloquei aqui. Era impossível Absalão se tornar rei, porque aquilo ali era tudo vaidade. Tudo vaidade. Absalão estava possuído de ódio por Davi. Possuído até então, mais para frente a gente vai ver que Davi ele passa os vales ali do Jordão, né, as campinas do Jordão, chorando pelo fato do que aconteceu, quando aquele homem ele começa a praguejar, jogar praga, né, contra Davi.
E ele fala, se até meu filho quer me matar, que dirá esse homem? Se ele está me jogando essas maldições é porque o Senhor permitiu. Então não teria como também Absalão herdar o trono. O Senhor jamais daria um trono para homens assim. Ah, mas Absalão ele fez isso porque Davi se opôs. Mesmo assim, ele não agiu corretamente, porque a palavra do Senhor diz não pagar o mal com o mal. E Absalão foi lá, esperou-se 2 anos, passou 2 anos ali alimentando ódio, esperando como mataria o outro irmão, até que chegou o tempo, matou. E aí eu fiquei perguntando, me perguntando, Senhor, por que que Davi quis julgar o caso de Absalão com Aminon, mas se opôs ainda ao caso de Tamar? E mais uma vez, né? Davi estava emocionalmente abalado com a situação, muito abalado mesmo. Aqui é quando o Senhor começa, quando a palavra começa a falar sobre Batseba. Aqui Davi tira Batseba de sua casa e leva para seu palácio. A palavra diz tomou, quando o Senhor usa a ilustração da cordeirinha em relação a Batseba. Usa a vida de Davi, de Natã, para falar para Davi. E aí, mais uma vez, né, só para completar. Tudo isso aconteceu na vida de Davi, que interferiu na vida de Tamar, por conta das brechas que Davi abriu. E eu estava falando, Senhor, se não fosse essa ganância por mulher, se não fosse esse querer por mulher, esse poder por mulher, isso não teria acontecido. E talvez se não tivesse acontecido isso com Batseba, ele já teria outras e outras mulheres. Então aquilo ali foi o fim para aquela iniquidade, como ele mesmo fala na palavra. Então eu falei, isso aqui foi a brecha, a mulher, de tanto querer mulher, foi a brecha que foi aberta na vida de Davi. A ganância por querer ter um marido pode nos levar a cair em pecado, colocando expectativa em algo que é passageiro. 2 Samuel 11, 5, que é a história ali de Batseba com Davi. E isso é verdade. Às vezes eu ainda não sou mãe, mas se eu não vigiar, eu posso abrir uma brecha na minha vida que quem vai pagar é o meu filho. O Senhor já tinha ordenado que rei em Israel não poderia ter várias mulheres. Mas assim como Davi e outros reis que foi levantado Saul, e assim como os outros reis depois de Davi, Salomão teve várias mulheres, então eles obedeceram isso. E eu falei, Senhor, muitas pessoas podem dizer, não, ter várias mulheres ali era uma questão de estratégia, para não ter guerra com os outros povos, questões econômicas. Mas se aquele povo ele realmente falasse, Senhor, eu quero ter somente uma mulher e o Senhor vai me ajudar, eu tenho certeza que o Senhor ajudaria eles. Eu conversando com o Senhor. Mas o homem, né, nunca está satisfeito com nada. Aí coloca, a cobiça em ter várias mulheres foi a brecha. Deus já tinha dado o que Davi precisava. Como ele mesmo falou através do Natã, do profeta Natã. E se não foi pouco, eu te dei poder, eu te dei isso, eu te tirei do pasto de correr atrás de ovelhas, mas isso não foi o suficiente. Tu foi lá e pegou a mulher do Urias. Então o próprio Senhor falou isso para Davi. Então, a ganância por querer mulher, por querer homem, abre brechas na nossa vida. É um pecado, se torna um pecado. É um pecado. E aí, mais uma vez, eu perguntei, Senhor, por que que Davi não julgou a causa? Por que que Davi não julgou a causa? Por que que Davi se opôs? Porque também essa era a minha dúvida em relação ao caso que aconteceu comigo. Porque as pessoas não cuidaram de mim, porque eles não souberam cuidar de mim. E o Senhor respondendo, nem todo mundo sabe lidar com isso. Alguns querem lidar com isso escondendo, se afastando. E outros preferem conversar, por mais que sejam difíceis. E mais uma vez o Senhor respondendo, existia uma condenação interior dentro de Davi. Ele era pai, ele era rei, tinha passado por um acontecimento, que foi o próprio filho ter falecido. Fora ter matado o Urias, ter ficado com uma mulher que não era dele, os comentários em Jerusalém. Então, existia uma condenação interior dentro dele, que não deixava com que ele tomasse iniciativa de julgar esse caso.
Davi tinha maturidade para ser rei, mas não para ser pai. E realmente, quando eu comecei a ler isso aqui, eu entendi, e depois assistindo alguns vídeos de alguns pastores, eu compreendi que a minha linha de raciocínio estava junto com a dos pastores. Davi, ele era um ótimo rei, mas ele era um péssimo pai, gente. Ele era um péssimo pai, como eu estou falando. Ele era aquele pai de dar presentes, de chegar de guerras, dar presentes, mas não era aquele pai de sentar e conversar, oi, o que está acontecendo? O que está havendo? Até então eu tiro isso pelo fato de que o próprio amigo, Jonadab, ter percebido a aparência que estava em Aminon, mas o próprio pai não ter percebido que o seu filho estava meio doente. Mesmo que era coisa pecaminosa ali, que aquela doença era cor do capeta, mas ele não percebeu que o filho estava emagrecendo, que o filho estava com uma aparência ruim. Ele não percebeu o fato de que, não, meu filho tem várias servas, meu filho é um homem importante. Por que meu filho quer que Tamar, sua irmã, venha aqui cozinhar para ele? Será que a mãe dele, será que as servas não podem cozinhar para ele? Ele tinha desconfiado, até porque quando eu também comecei a ler a história de Davi, Davi era um homem esperto. Davi era um homem de guerra, não era qualquer pessoa que ganhava Davi, não. Davi era um homem muito desconfiado, muito cauteloso. Só que em relação aos filhos, toda aquela esperteza cai por terra. Como o fato de Absalão ter convidado Aminon para a festa. Ele deveria ter percebido, não, aconteceu isso com a irmã dele. Quem sabe ele não vai querer ir contra-atacar a vida de Aminon, matar. Então eu vou fazer de tudo para não ter outra tragédia nessa família, para que o irmão não mate o outro irmão. Mas ele não percebeu isso. Ele não se atentou para isso. Então eu acredito que faltava conversa em relação a Davi com os seus filhos. Aqui eu coloquei uma coisa interessante. Tamar era conhecida por sua beleza. Muitas mulheres até se culpam depois do abuso. Ou seja, por quê? Tamar era conhecida como uma mulher muito bonita, assim como Absalão. E hoje em dia tem muitas mulheres que eu já vi casos e relatos que elas acabam se culpando. Ah, não, porque eu me arrumei demais. Ah, não, porque eu coloquei um vestido, meu vestido estava folgado, mas mesmo assim ele abusou, ele me forçou. Não, porque eu só penteei meu cabelo, coloquei meu cabelo pro lado. Ou não, porque eu sou bonita, sou muito linda. E eu não queria ter nascido linda, assim, eu não queria ter nascido bonita, eu não queria ter nascido mulher. E acabam trazendo essa culpa para dentro de si, sendo que a culpa não é de vocês, a culpa não é minha. A culpa não foi minha, assim como a culpa não é de vocês. A culpa é do ser humano que dá brecha para Satanás agir na vida dele. E eu sei que muitas pessoas, elas devem até se perguntar, né? Por que que essas coisas acontecem na nossa vida? Mas a culpa não é da vítima. Todos os desejos de perversidade que nascem no coração vêm do maligno. Então eu quero dizer aqui para vocês que a culpa não é de vocês, porque vocês se arrumaram, ficaram lindas e belas e no decorrer desse tempo aconteceu isso com vocês, porque eu era só uma criança. E eu tava com roupa da escola, eu tava com a camisa da escola, e não tinha ali vaidades em mim. Eu não me ofereci para ninguém, eu não me situei para ninguém. Pelo contrário, eu estava brincando aqui na frente da minha casa quando esse homem chegou, me viu brincando com uma sandália que era maior que meu pé, até porque criança faz isso, né? E ele perguntou se eu não tinha sandália. E aí minha família disse que não, com interesse já no que ele poderia dar. E a minha família que abriu essa brecha para que isso acontecesse na minha vida. E eu era uma criança, eu não saberia me defender. E esse homem disse que me daria uma sandália, mas ele só disse que daria se eu fosse com ele. E nisso, era mais ou menos o meio-dia, ele me levou mais uma hora por aí. E ali, não muito longe da onde eu moro, aconteceu o ocorrido. E quando aconteceu o ocorrido, eu senti como se meu corpo, o meu espírito estivesse saindo do meu corpo e eu me via lá parada. Foi quando eu acho que o meu espírito começou a clamar pelo Senhor e um primo meu apareceu lá e saiu me puxando e eu fiquei sem reação nenhuma. Quando eu cheguei em casa, meu primo falou o que aconteceu para eles, eles simplesmente me deram um banho
e me deixaram num canto. E por muito tempo eu vivi nesse canto. Por muito tempo da minha vida, antes de eu me converter, eu vivi nesse canto isolada, depressiva, insegura, porque com o abuso ele abre várias brechas, fora emocionais, fora as psicológicas, fora espirituais na nossa vida. E se a gente não tratar isso, a gente vai passar 15, 10 anos cheio de traumas, cheio de dores, a nossa vida espiritual travada, porque a gente não trata isso com o Senhor. E quando eu me converti, eu nunca pensei que aquele abuso fosse o que estava me prejudicando tanto. Foi quando eu comecei a buscar o Senhor, descer, me humilhar, e foi quando eu entendi que aquele abuso fez com que eu tivesse pensamentos horríveis, desencadeou transtornos na minha vida horrível, que eu não desejo isso para ninguém. Mas hoje eu tenho tratado isso com o Senhor. Hoje eu já perdoei quem fez isso comigo e eu já me perdoei, porque por muito tempo eu me culpava. Eu achava que eu merecia ter passado por isso, que ninguém cuidava de mim, e fora as inseguranças, as rejeições que isso trouxe para minha vida, porque além de ter acontecido isso comigo, eu também fui rejeitada pelo meu pai, pela minha mãe. Então, assim, a minha infância foi horrível, eu sofri muito. Mas o Senhor, ele tem curado, ele tem restaurado. E assim como muitas mulheres que passaram por isso, assim como Tamar e algumas ficaram isoladas, assim como eu também fiquei isolada, porque a palavra, ela não diz o que aconteceu com Tamar depois disso. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é: não escolham viver isoladas por conta do abuso. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, é doloroso sair do cativeiro, mas saiam. E quando vocês saírem, saiam com o Senhor. Não saiam com uma maquiagem, uma coisa ilusória. Porque hoje em dia está cheio de pessoas assim, que sofrem abusos, diz que está curada, porque eu sei, eu já sofri isso, não é fácil. E passam uma maquiagem achando que já venceram, mas não venceram. Eu espero que quando vocês sair desse cativeiro, vocês saiam com o brilho do Espírito Santo e curadas para vocês poderem ajudar outras pessoas, com o testemunho de vocês, com a força de vocês buscando no Senhor. E Tamar, a palavra diz que ela se isolou ali na casa de Absalão, ficou por lá. E eu não desejo isso para vocês. E uma vez eu estava até falando para o Senhor: Pai, eu passei por coisas, mas tem pessoas que já passaram por coisas piores que eu, em relação ao abuso sexual. Eu conheço uma pessoa íntima, uma amiga minha que eu amo muito. Ela passou por coisas horríveis em relação ao abuso sexual. E eu falei: Senhor, eu até agradeço o Senhor, porque o que eu passei destruiu certas coisas na minha vida, trouxe transtornos, depressão, ansiedade, crise, síndrome do pânico e várias outras coisas. Se eu tivesse passado por outras coisas igual a essa da minha amiga, eu nem sei o que teria acontecido comigo. Eu tinha morrido, eu tinha me suicidado. E isso porque eu tentei me suicidar várias e várias vezes. Então, assim, o abuso, ele trouxe uma depressão para minha vida, ele trouxe uma ansiedade, ele trouxe uma rejeição, um abandono. E eu nunca imaginava que poderia ter sido aquilo, porque aconteceu quando eu era criança e eu simplesmente esqueci aquilo. Decidi esquecer. Fingia que não era nem comigo, mas dentro de mim existia uma ferida muito grande. Dentro de mim eu estava isolada, assim como o Tamar ficou isolada na casa do seu irmão. Claro que o irmão tentou ajudar ela do jeito dele, da forma que ele achou que estava certo, mas nem todas as vezes essa é a forma certa. Eu sei que quando acontece isso, o desejo do pai, o desejo do irmão é vingar o que aconteceu. É ir lá querer matar a pessoa, querer matar quem fez o ato. Mas eu aconselho o certo é conversar com a vítima. Por mais que seja difícil para a vítima, vai ter dias que ela não vai falar nada, mas fique ali com a vítima. Só esteja ali, porque vai chegar um dia, vai chegar um ano, vai chegar um mês, vai chegar uma hora que a vítima ela vai abrir a boca e ela vai falar. Eu sei que a vontade é de matar mesmo o ser humano que fez isso, mas se atente para a vítima, esquece um pouco o cara que fez isso ou a mulher que fez isso. Eu sei que dá raiva, eu sei que dá ódio, mas olhe para a vítima, olhe para quem sofreu o ato, sofreu o abuso.
e depois vai tomar as outras iniciativas, vai na delegacia, faz o que tem que fazer. Eu sei que falando assim parece ser difícil. Eu sou cristã. Em nenhum momento eu vou dizer que vai lá e mata né? Vai lá e mata. Mas o que eu tenho que dizer é: olhe para a vítima, ore com a vítima, clame pelo sangue de Jesus pela vítima. Porque eu sei que muitas pessoas elas estão no mundo, elas estão presas em cativeiros espirituais por conta de abusos. Muitas pessoas foram para o homossexualismo por conta do abuso. Eu, inclusive, como eu acabei de dizer, o abuso ele abriu brechas na minha vida, desencadeou tantas coisas na minha vida. Eu acabei me envolvendo com homens, eu acabei me envolvendo com mulheres. Praticamente Satanás estava destruindo a minha vida por conta de algo que não foi tratado, não foi conversado. E eu conversando com o Senhor, eu falei assim: Senhor, assim como Tamar precisava de atenção, o que eu precisava também era só atenção. Porque tudo que eu fiz na minha vida de loucura no mundo, de rebeldia, era só querendo chamar atenção. Era só querendo que alguém sentasse comigo e conversasse comigo e me ajudasse a me curar das coisas internas. E o único que sentou comigo foi Jesus. O único que falou assim: não, já chega, agora tu vai sentar aqui e tu vai ouvir. E foi isso que aconteceu. Foi quando eu desci, amados, desci na olaria do Senhor. E eu tive que descer para aprender. Foi fácil? Não. Foi doloroso? Foi. Eu tive que perdoar? Sim, eu tive que perdoar. Acho que principalmente mais a minha família, porque veio deles. Quem abriu a brecha na minha vida, essa situação do abuso, foi eles. Foi eles que deram essa legalidade, porque eles não prestaram atenção. Eles não foram cuidadosos comigo. E eles foram interesseiros em algo que não era deles. Eu tinha uma sandália até então, eu falei assim: eu não quero ir. Parece que eu estava até sentindo, eu não quero ir. Mas pelo fato da ganância, do interesse deles, o homem acabou que me levou, como se eu fosse nada. Então eu cresci entendendo que eu não tinha valor para ninguém, para ninguém. Até então, quando eu me converti, uma das coisas que eu perguntei para o Senhor é: Senhor, o Senhor me fez para sofrer? Porque na minha mente eu já tinha uma concepção que Jesus não estava nem aí para mim, nem se importava com a minha vida. Então, eu sei que dá realmente, quando isso acontece na nossa família, conosco, a vontade é de ir lá matar. Mas o conselho que eu dou é: se aproxime de Cristo. Se isso aconteceu com você, esse abuso aconteceu com você, se a tua família deu essa legalidade, porque Davi que deu a legalidade para que isso acontecesse na vida dos filhos, peça perdão ao Senhor, você mãe, você pai. Se você fez alguma coisa de errado, peça perdão ao Senhor. Repreenda toda maldição que foi aberta. Então, se você abriu essa legalidade, peça perdão. Se isso aconteceu com você, o caso de Tamar, o teu pai não ligou, assim como Davi se opôs a julgar o caso da filha. As pessoas te deixaram sozinha. Busque o Senhor. Busque no Senhor, porque o Senhor é o único que vai te fazer sair desse cativeiro, dessa solidão, dessa depressão, viver essas coisas interiores que tu tem vivido, que tu tem passado, e perdoar. Porque eu sei que é difícil que a gente libere perdão para quem nos abusou, mas é necessário. E não só para quem fez isso com a gente, mas conosco. Como eu falei, muitas mulheres se culpam por serem bonitas, por serem até mulheres, mas a gente não tem culpa disso. Eu não tive culpa, você não teve culpa, aconteceu. Foi legalidades. Só basta a gente entender o porquê que isso aconteceu e perdoar também o Senhor. Porque muitas das vezes a gente culpa Deus por conta do erro do ser humano, do pecado do ser humano. Mas o Senhor nos fez racionais. O Senhor não nos fez irracionais. A gente sabe o que é bom e a gente sabe o que é ruim. E a gente não pode culpar os erros das pessoas, a gente não pode culpar Deus pelos erros das pessoas. O ser humano que é falho, Deus não. Então, se você passou por isso, está tendo dificuldades de perdoar ou de entender melhor o que aconteceu, se eu puder te ajudar mais em relação a esse assunto, eu espero vir poder fazer outro vídeo. Peço desculpas a vocês pela zoada que tá tendo, porque o vizinho tem um som. Mas eu acredito que o Senhor falou aqui, né, bradou aqui nesse vídeo. E
O conselho que eu dou é: procure ajuda se você está sendo abusada dentro da sua casa e ninguém sabe. Procure a delegacia, procure alguém de confiança, peça socorro, denuncie. Ah, é meu pai, é minha mãe, meu tio, meu irmão, não importa, denuncie mesmo. Procure alguém da sua confiança para relatar isso e busque no Senhor, porque é o Senhor que vai te ajudar a vencer todas essas guerras. Se você já passou por isso, não sabe como perdoar, não sabe como liberar perdão, peça ajuda ao Senhor, busque o Senhor, porque Ele é o único que vai fazer com que você libere perdão e perdoe e renasça e floresça desse poço que esses abusos, né, acabam que colocando a gente. Então, se eu puder ajudar vocês em mais alguma coisa, vocês mulheres que têm alguma dúvida, algo, se eu puder ajudar, eu estarei aqui. E mais uma vez, gente, denuncie, não se cale. Eu conheço alguém que passou por isso, sofreu abuso do pai, do irmão, do avô, sabe? E hoje tem uma vida prejudicada porque não teve coragem de denunciar. Não teve coragem de denunciar. Então procure alguém da confiança de vocês, vá à delegacia. Se for um pastor, denuncie também, não se acovarde, denuncie, que essas pessoas elas precisam pagar. Tem a lei de Deus, tem a leis espirituais, mas também tem a lei dos homens. E busque no Senhor maturidade, busque no Senhor sabedoria, porque Ele é o único digno, justo e fiel que pode nos ajudar. Então, se vocês querem vencer isso que acabou colocando vocês para essa caverna, esse abuso, se vocês conseguem perceber que depois do abuso vocês têm depressão, têm ansiedade, têm um complexo de rejeição, de inferioridade, busquem ajuda. Se vocês puderem ir no psicólogo, vão. Se vocês converse com alguém da confiança de vocês para que essas pessoas possam ajudar vocês. Assim como o Senhor tem me ajudado, porque eu falei para o Senhor que eu não tinha dinheiro para ir no psicólogo. Aqui na minha cidade as sessões são muito caras. E tem o SUS, e o SUS demora muito. Então tudo que eu busco hoje, tudo que eu sei hoje, tudo que eu tenho tratado hoje é através do Espírito Santo. Eu busco muito isso, muito essa cura interior nele, porque ele é o único que pode realmente me ajudar. Então, se vocês não têm condições financeiras para ir no psicólogo, para fazer sessões, terapia, gente, busquem o Espírito Santo. Eu sei que é necessário, sim, a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, é necessário. Mas enquanto vocês não têm, busquem em primeiro lugar, continue buscando o Senhor, porque o Senhor é o único que vai ajudar vocês a sair desse vale, a sair desse cativeiro, porque é isso que às vezes o abusador até quer, deixar vocês isolados. Porque eu sei que tem pessoas que vivem com a pessoa que fez isso dentro de casa. Olha todos os dias. E eu sei que é difícil, às vezes não trabalha, às vezes não tem uma renda e quer sair muito de casa. Então, converse com alguém da confiança de vocês, sabe? Relatem o que está acontecendo. Porque quanto mais tempo vocês estenderem isso, pior vai ser. Pior vai ser, pior a pessoa vive em um cativeiro. Como eu estava falando, Senhor, tem pessoas que têm sofreram um abuso sexual e estão passando por isso, estão escondendo esse segredo há 50 anos. E quando a gente vai ver a vida, a pessoa é depressiva, a pessoa tem vários distúrbios, a pessoa vive numa prostituição, a pessoa se tornou homossexual, a pessoa não é feliz, a pessoa tem ansiedade, tem síndrome do pânico e vários outros transtornos não curados. Porque não fala, porque não quer tratar, não quer curar, não quer liberar perdão. Então, se não liberar perdão, não adianta, a gente tem que liberar o perdão. Para a pessoa que fez isso e para a gente mesmo. Nos perdoar pelo tanto que a gente nos oprimiu, porque às vezes a gente acaba se mutilando, batendo, porque eu me batia muito, eu pegava minha cabeça, batia na parede, eu me batia muito. Hoje eu não faço mais isso, hoje o Senhor me libertou dessas coisas. Então eu me oprimia muito o meu corpo. Mas o Senhor me curou, para a honra e glória do nome dele. Ele me curou e me deu vitória. E assim como ele me deu vitória em relação ao abuso que eu sofri há praticamente 20 anos atrás, que eu tenho 20, vou fazer 20 anos atrás, eu tenho certeza que ele vai curar você também. Basta você clamar, basta você pedir e entender todo o contexto. Porque para que eu viesse entender tudo que eu passei, eu tive que descer. Descer muito. Eu tive que parar um pouco minha vida e buscar no Senhor. Senhor, eu preciso me curar.
E às vezes tem coisas que a gente não tá rompendo por falta disso. Liberar o perdão, curar. Foi o que aconteceu comigo. Eu não estava rompendo em muitas coisas na minha vida espiritual porque ainda tinha impurezas, ainda tinha ressentimento, inferioridade, medo, rejeição, ainda tinha muita coisa. E o Senhor tem tratado isso na minha vida. E se você quer romper nas suas áreas com o Senhor, e o que lhe falta talvez é isso, é perdoar quem fez isso com você, é perdoar tua mãe, teu pai, teu irmão, até pela falta de atenção, perdoe. Busque no Senhor. Ah, irmã Isa, eu não consigo perdoar. Busque no Senhor. Eu não consigo perdoar meu pai, eu não consigo perdoar quem fez isso, meu ex-namorado, meu avô, meu tio. Perdoe, gente. Não é fácil. Eu falo isso por experiência própria. Não é fácil, mas é necessário. Depois que a gente rompe, parece até que sai um peso dos nossos ombros, dos nossos calcanhares, dos nossos pulsos, dos nossos olhos. Sai um peso de cima da gente. A gente começa até a viver de outra forma. E a nossa convivência com essas pessoas melhoram. Eles podem continuar sendo as mesmas pessoas, mas nós não. Porque se nós estamos em Cristo, uma nova criatura nós somos. Eles podem continuar com os mesmos erros, mas nós não. Nós evoluímos para a glória do Senhor. E o Senhor se agrada disso. O Senhor se alegra com isso. Então busquem ajuda. Busquem ajuda de alguém que vocês confiam. Se vocês querem sair do lar de vocês e isso está acontecendo dentro do lar de vocês, saiam, né? Peçam ajuda, denunciem. O conselho que eu dou é orar e denunciar. Não adianta ficar em um lar desse, porque isso só vai prejudicar muito mais a vida de vocês, muito mais. Então esse é o vídeo que eu vim falar sobre a vida de Tamar, o fato de Davi ter se ter calado, né? Calado-se para o que aconteceu com a sua filha. Eu acredito que era uma condenação interior que existia dentro dele, pelo fato do que aconteceu com Betseba. A falta de conversa com os filhos também levou ao próprio irmão matar o outro irmão, a pagar o mal com o mal. A brecha que Davi abriu na sua vida em relação à ganância por mulheres é muitas das vezes a brecha que o pai abre na vida dos filhos. Porque Davi ele abriu essa legalidade, mas quem pagou foi os filhos. Até então, depois o outro filho tenta usurpar o reino do pai. Então a gente acabou de ver que um pecado ele destrói a família toda. Então, gente, se consertem com o Senhor. Se pais estão olhando esse vídeo agora, se consertem com o Senhor, sabe? Se seus filhos são pequenos ainda, se consertem com o Senhor, peçam perdão para o Senhor em relação aos seus pecados, se arrependam verdadeiramente para que essas maldições não alcancem os seus filhos. Porque o que aconteceu comigo foi maldições, foi pecado, foi várias coisas graves e me alcançou. E eu paguei. Mas hoje eu tô aqui para a glória do Senhor. Paguei no sentido, sofri algo que não era nem para mim ter passado, mas eu passei. E hoje o Senhor tem me curado, tem me restaurado, para a honra e glória do nome dele. Então, se vocês querem viver esse renovo do Senhor, se entreguem. É difícil, mas se entreguem. Então, esse é o vídeo que eu vim deixar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários. Se eu falei algo que também chamou a atenção de vocês, coloquem aqui. Eu espero também poder fazer outro vídeo, uma continuação desse vídeo.